Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O bate-papo de hoje é com Maria Giovana, mãe de Antônia, defensora do SUS e da gestão eficiente. Ela é formada em saúde pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pós-graduada em gestão de saúde. Olá, Maria Giovana, tudo bem? Olá, Marta. Olá a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. A sua trajetória como sanitarista começou logo depois que você se formou e você teve muitas ações nessa área. Conta pra gente quais foram as suas principais ações na área de sanitarista. Acho legal contar um pouco o que é o sanitarista, né? Então, nós sanitaristas, a gente atua pensando principalmente na promoção e na prevenção da saúde. É claro que a gente também se preocupa em como é que está a assistência para cuidar das pessoas que adoecem, mas o nosso foco é pensar ações, políticas públicas para que as pessoas adoeçam menos, tenham uma vida mais saudável, né? Um exemplo que eu sempre dou é o da dengue. Então, nós sanitaristas pensamos e atuamos para diminuir a quantidade de casos de dengue e o médico cuida da pessoa uma vez que ela pega a dengue. Então, a gente está aqui pensando em como melhorar uma cidade para que a gente tenha menos casos da dengue. A dengue, especificamente, tem muito a ver sobre periferias em situações precárias, sem saneamento básico, é um lugar propício para disseminar esse tipo de doença. Então, isso é ser sanitarista, né? Eu atuei já em diversos momentos, em terras indígenas, em especial eu gosto de atuar próxima de comunidades em situação de vulnerabilidade social, me entendo como um talento mesmo, assim, é onde eu sempre me senti melhor, onde eu consigo desempenhar um bom trabalho. Já trabalhei até na Tanzânia, que fica lá no continente africano, com ações relacionadas à visão de saúde pública. E aqui no Brasil também, na Secretaria de Saúde, sempre com esse olhar aí de uma sanitarista. E isso acabou me levando de uma forma muito natural para a política, porque a gente chega no momento da atuação e começa a esbarrar em dificuldades políticas. E o que são essas dificuldades? É a falta de entendimento dos políticos sobre a importância de ter uma cidade saudável em todos os sentidos, a mobilidade urbana tem que funcionar, as questões ambientais têm que ser pauta importante da atuação do político, a educação precisa ser de qualidade para que todo mundo tenha uma chance real de ter uma vida mais confortável através da educação, dos estudos. Então, todos esses problemas que permeiam a saúde da pessoa, segundo a visão que eu carrego de saúde, que é esse olhar bem amplo, né, onde tem muita coisa envolvida, acabavam sendo esbarrados na questão política. E por isso, a minha entrada aí para a política se dá de forma muito natural, buscando ter mais poder, no bom sentido, de poder fazer, poder ter mais capacidade de implementar toda essa visão de mundo que a gente carrega e se dedica todos os dias. Você é a primeira pessoa que eu conheço que já foi visitar a Tanzânia. Como é que foi essa experiência de estar nesse país lidando com projetos de sanitarismo? Foi incrível, impactou a minha vida de uma forma muito importante mesmo. Eu fui para o interior da Tanzânia, numa vila chamada Shirati. A Tanzânia, que já é um país 90% rural, né? Ele é um país assim de uma pobreza muito grande, de uma desigualdade extrema, de fome. E o meu trabalho nessa vila especificamente estava relacionado ao HIV.
Então, as mulheres estavam contaminando seus filhos na hora do parto, as mulheres HIV positivo, e nós fomos até lá fazer uma ação para ensinar algumas práticas sanitárias em relação ao parto, onde a gente conseguiu diminuir consideravelmente essa contaminação direta que estava acontecendo ali na hora do parto, né? Então, preservando, dando uma chance para essas crianças, ao menos, não começarem a vida contaminadas com o vírus que a gente sabe que é tão difícil de lidar, né? Hoje a gente avançou muito, mas ainda requer aí muitos cuidados, muitos medicamentos. Então, a ação específica que eu estive fazendo lá foi essa. A pobreza é sempre muito impactante, mas também estar lá na Tanzânia me impactou de uma forma muito humana, de conhecer de perto a alegria do povo, a capacidade de ter uma resiliência diante de tantas dificuldades que eles vivem e de se manterem alegres, de celebrarem a vida de uma forma bastante intensa. Então, tudo isso me marcou muito e eu carrego isso até hoje, né? Acho que esse respeito profundo por outras culturas, por entender de diferentes cenários, por saber que a nossa visão de mundo não é única, a gente tem que respeitar e crescer junto com essas outras culturas. Então, assim, foi um prazer enorme estar lá. É um país muito bonito em termos geográficos e que, infelizmente, tem também esse recorte de uma pobreza que é extremamente difícil e que mata muita gente lá. Você foi a convite ou você foi como voluntária? Eu fui convidada a ser uma voluntária lá na área, então eu recebi um convite de um grupo americano da Universidade de Berkeley, e eles acompanham um pouco do que o Brasil produz em termos de saúde pública. Poucos brasileiros sabem, mas nós somos referência mundial em conhecimento sobre saúde pública. O que o SUS faz é exemplar para o resto do mundo, então muitos sanitaristas dão palestras mundo afora. Nós temos o melhor sistema de imunização, considerado o melhor do mundo em termos de imunização. Nós temos programas como o do aleitamento materno, do banco de leites. Nós somos o primeiro país do mundo a ter esse programa e é considerado o melhor programa do mundo para evitar mortes dos nossos prematuros aí, onde a gente conseguiu criar uma grande rede de apoio de mulheres que doam o seu leite materno aí, salvam vidas. Então, a gente, um exemplo mundial, nós exportamos conhecimento na área e por isso esses grupos que se organizam em ações humanitárias, eles sempre estão muito ligados ao que o Brasil está dizendo, fazendo e aos profissionais daqui. E numa dessas eu acabei sendo convidada por esse grupo lá da Berkeley University para acompanhá-los nessa missão na Tanzânia, e realmente a visão do brasileiro ajuda muito, né? Até essa questão da gente ter uma cultura muito miscigenada, então a gente tem uma capacidade maior de entender, e temos fortes raízes da África, né? Então a gente tem uma capacidade maior de entender, e acabou que eu também fazia esse trabalho de uma ponte mesmo, uma agente cultural ali, né, entre o grupo de americanos, que tem uma cultura bastante diferente, com as pessoas ali na Tanzânia, do interior da Tanzânia, que eu, particularmente, tinha uma identificação muito maior e uma facilidade muito maior de entendê-los culturalmente do que os próprios americanos. A gente acaba fazendo essa ponte também. Foi uma experiência incrível, incrível. Esse projeto foi levado por uma diplomata da Tanzânia que estava nos Estados Unidos. Então, ela levou esse projeto para a vila na qual ela nasceu. Infelizmente, ela faleceu agora, há 2 anos, e o projeto, pelo que eu tenho acompanhado, está parado, né? É uma pena. Qual a língua que o pessoal da Tanzânia fala? Swahili é a língua oficial de lá. E como você se virava com o idioma? Olha, eu tive uma grande facilidade de aprender algumas palavras-chave em Swahili muito rapidamente, e a gente tinha o filho da Mama Chacha, que é essa moça aí, senhora que nos levou até lá, que era uma diplomata de lá, e ele falava inglês, então até a gente se ambientar bem e aprender algumas palavras para passar o dia a dia com tranquilidade, ele estava sempre conosco fazendo a tradução, e aí
logo os voluntários iam pegando. Você vai aprendendo dia a dia, né? Pedir por favor, obrigada, bom dia, e assim vai indo lá. E eu acabei também tendo uma facilidade maior de pegar algumas coisas da língua para ir tocando diretamente com os americanos, que tinham uma dificuldade maior pela raiz da língua mesmo. Então, aqui a gente tem uma habilidade maior aí de entender coisas diferentes, assim que eu vejo. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei 3 meses lá, sem água, sem luz, mas quando você está lá no dia a dia, é muito tranquilo se adaptar, né? Assim, para mim é muito tranquilo. Eu nasci para fazer isso, sabe? Eu me sinto confortável, me sinto realizada profissionalmente, preenche a minha essência, essa troca cultural, essa possibilidade de ouvir, conhecer outros mundos. Então, para mim, é uma realização muito grande, nenhum momento é algo penoso, pelo contrário, é um momento de muita realização para mim, né, pessoalmente e profissionalmente. Então, eu sinto muita falta, porque depois que eu me tornei mãe, eu não tive a oportunidade ainda de passar tanto tempo fora, fazendo alguma missão, assim, humanitária. Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a sanitarista e política Maria Giovana. Você tem mais algum projeto na área de sanitarismo? A gente tem um projeto agora andando, é até interessante contar, né? Tem um instituto aqui em Americana que chama Instituto Fortunato. A gente promove a saúde coletiva em regiões periféricas e depois de 8 meses caminhando, fazendo uma escutativa sobre as demandas da população, e isso é um viés metodológico de trabalho, do qual eu não abro mão tanto na minha profissão quanto na política, de fazer uma escutativa antes de tomar decisões e de preparar ações concretas, né, para a gente atuar. E nós identificamos, então, que tinha espaço e demanda social para um projeto que a gente lançou, que é a Zumba para as mulheres. Então, nós temos hoje, em Santa Bárbara do Oeste, a nossa primeira equipe que está promovendo Zumba para as mulheres, e aí tem toda uma fundamentação teórica da Zumba, né? Que é a dança, então a dança que promove a saúde individual das pessoas, física, emocional, e nós estamos trabalhando nesse grupo a saúde coletiva, então a gente promove a integração dessas mulheres, fala sobre pautas importantes como a violência doméstica, como a rede de apoio que elas precisam criar ali nos bairros que elas moram para se ajudar, e a gente já tem tido bons resultados, né? Agora, no final do ano, a gente foi ouvir o resultado de 6 meses desse trabalho, e algumas conseguiram se organizar para voltar ao mercado de trabalho, coisas que elas estavam sem esse tipo de assistência, principalmente por conta da pandemia, então conseguiram organizar ali entre elas casas que ficam com as crianças, então elas conseguiram criar uma autonomia comunitária, que é um dos nossos objetivos. As mulheres relatando sobre o resgate da autoestima, a melhoria no relacionamento da família, da casa, o entendimento das suas habilidades, dos seus talentos. Então, através da Zumba, da dança, a gente tem mobilizado redes de mulheres, e um dos nossos entendimentos é que as mulheres são as grandes cuidadoras da nossa sociedade. Então, a economia do cuidado, que é um dos grandes temas que a pandemia evidenciou, mostra a mulher como protagonista do cuidado na nossa sociedade. E aí o fundamento dessa ação é que se a gente não cuidar de quem cuida de todo mundo, a gente não vai conseguir melhorar os indicadores de saúde. Então, uma mulher, uma mãe que está bem consigo mesma, está com saúde, automaticamente ela gera saúde e cuidado para todo o seu entorno, para os seus filhos, para o seu companheiro, para os idosos, que muitas vezes as mulheres são as cuidadoras de seus pais idosos, de seus avós. A gente assumiu a premissa de cuidar da mulher, da vida da mulher, porque ela estando bem, nós conseguimos promover a saúde ao redor de todo esse núcleo central que é a mulher na economia do cuidado. Você disse que, de sanitarista à política, a sua trajetória foi bem natural. Conta um pouco dessa sua trajetória política.
Eu entrei na política em 2015, disputando para vereadora, junto com muita gente que estava naquela época muito desgostoso da política nacional. Naquele momento eu também não tinha muita consciência sobre os caminhos que eu queria, mas existia um desconforto, uma vontade de mudar de verdade, de mudar as raízes de tudo, porque eu já vinha de algum tempo tentando trabalhar algumas questões sanitárias, simplesmente tecnicamente, e encontrava muitas barreiras políticas. O secretário não quer, o fulano não gosta, mas sem respeitar ou fazer o mínimo esforço de compreender os motivos. Logo, eu virei uma chave e falei, bom, quer saber, a gente vai passar uma vida aqui disputando técnicos contra políticos, nós precisamos entrar para a política e levar toda essa fundamentação técnica que a gente tanto defende, tanto acredita, para realmente efetivar tudo isso e esse grande projeto que a gente sonha. Foi um pouco disso. Maria Antônia, minha filha, foi um grande impulso quando eu disputei para vereadora em 2016, ela tinha 1 ano, ela me deu um senso de urgência muito grande de fazer as coisas acontecerem, ao contrário do que muita gente pensa, e que eu até concordo, uma filha de 1 ano, geralmente você está numa situação mais reclusa, é um momento de mais maternal mesmo. No meu caso, aconteceu diferente. O nascimento da Antônia fez com que eu tivesse um senso de urgência muito grande de encarar a política de frente, que foi a minha candidatura de vereadora. Então, me elegi vereadora em 2016, fiz o mandato de 2017 a 2020, disputei a prefeitura de Americana em 2020, não conseguimos vencer, a eleição, mas tivemos um bom resultado político, uma boa adesão a esse projeto, então a gente saiu muito satisfeito com o trabalho que a gente conseguiu fazer. A partir daí, continuei na política de forma natural, fazendo coisas que eu nem imaginava, Assumi a presidência do partido em Americana, me tornei vice-presidente estadual do meu partido, assumindo um papel de articulação política. Então, eu acabei ocupando espaços do qual não estavam no meu planejamento inicialmente, mas que foram fazendo sentido e que também fui me descobrindo aí com vocação para isso. Articular grupos, articular o coletivo. Agora a gente vai ligando as coisas, que tem muito a ver com a minha formação, que é em saúde coletiva. Eu sempre caminhei no sentido de cuidar da saúde da coletividade. Era o que me fazia mais sentido. E aí agora eu faço política articulando a coletividade, articulando projetos políticos na região. Ser sanitarista e estar na política, para mim, são coisas que estão entrelaçadas, assim, uma coisa não ficou para trás e a outra vem. Não, as duas coisas caminham juntas. Eu faço política numa defesa muito forte do direito à saúde, que tem tudo a ver com a minha formação acadêmica e técnica, Quais são os seus planos na área da política? Bom, esse ano a gente tem uma pré-candidatura a deputada federal. O nosso plano, projeto político para esse ano, que também é um projeto a longo prazo, é a consolidação dessa referência feminina na nossa região. A gente entende que consegue se tornar, articulando, principalmente a partir das mulheres, uma referência importante, uma deputada da nossa região. E a gente vai caminhar muito para também ter esse voto regional para trabalhar para cá. Então, o território de trabalho nosso vai ser a região de Campinas e a defesa do direito à saúde, que é a grande bandeira que a gente vai seguir falando sobre isso, ampliando, debatendo o que é saúde para as pessoas, compreendendo como melhorar cada vez mais a qualidade de vida das pessoas. Mês de março é o mês dedicado às mulheres ou aos direitos das mulheres. Conta um pouco desse projeto do fechamento do mês de março dos direitos das mulheres. Foi muito bom, o mês de março a gente passou todo ele fazendo pequenas reuniões com mulheres e acabamos com essa grande reunião no dia 30 de março. Nesse momento nós fundamos o Mulheres pela Vida, então é um coletivo de mulheres de diversas áreas que vai acompanhar desde já indicadores sensíveis à vida das mulheres. Então nós lançamos o indicador da taxa de feminicídio e o indicador de mortalidade
mortalidade materna, que são indicadores que já existem. Nós optamos por não criar indicadores dos quais a gente possa ter dificuldade de acesso ao dado, mas monitorar e cobrar providências para que esses indicadores melhorem. Então, em cima desses 2 indicadores que são sensíveis às vidas das mulheres de forma muito prática, sobre nós estarmos vivas, nós vamos caminhar a região de Campinas cobrando providências das autoridades, prefeitos, câmaras de vereadores e demais autoridades que possam estar envolvidas para que esses indicadores melhorem. E vamos monitorar. Importante que a gente vai estar olhando e exigindo, tentando pautar na imprensa, criar um grande movimento onde todos possam enxergar a importância desses indicadores. E aí é o que a gente fala, é colocar a política a serviço do que ela deve ser mesmo, é evidenciar o que é feito tecnicamente, que são esses indicadores que já existem, a gente vai colocar a política para ela evidenciar este assunto e dar o senso de urgência que precisam. Esse grupo, a princípio, começa atuando a partir desse lugar. Eu agradeço a sanitarista e política Maria Giovana, que bateu um papo aqui no Multidom. Muito obrigada, Maria Giovana, pela sua participação aqui conosco. Obrigada, Marta. Obrigada aos ouvintes. Maria Giovana foi à Tanzânia para trabalhar em um projeto voluntário de saúde. A Tanzânia é um país relativamente novo que só passou a existir depois de 1964, após a união de Tanganyika e Zanzibar. Foi em Zanzibar que nasceu o cantor Freddie Mercury, da banda Queen. O país é importante para a arqueologia por ser um dos territórios mais antigos da humanidade, onde foram encontrados os primeiros fósseis, especificamente na área ao norte chamada Garganta de Olduvai, popularmente conhecida como berço da humanidade. Além disso, essa área apresenta as pegadas mais antigas do mundo. Na fronteira com o Quênia está o Monte Kilimanjaro, ponto mais alto do continente africano, com 5.985 metros de altura, e seu pico tem neve o ano inteiro. O Monte Kilimanjaro é um dos mais importantes pontos turísticos da Tanzânia e pode-se levar de 5 a 10 dias a pé para chegar ao topo da montanha. O Monte Kilimanjaro inspirou vários filmes. O primeiro é As Neves de Kilimanjaro, de 1952, com Gregory Peck, Ava Gardner e Susan Hayward. O filme fala sobre um escritor famoso em final de carreira que reflete sobre sua vida e seus amores enquanto se recupera de um acidente de caça na África, acampado perto do Monte Kilimanjaro. O segundo filme é A Morte Vem do Kilimanjaro, de 1959, com Robert Taylor. Um engenheiro americano chega a Mombasa para concluir as obras de uma ferrovia africana e para encontrar o seu predecessor que desapareceu misteriosamente. Enquanto o trabalho continua, terá de enfrentar vários obstáculos, principalmente as tribos locais violentas, árabes comerciantes de escravos e animais selvagens. O terceiro filme é Kilimanjaro, de 2004. 4 experientes alpinistas com deficiência física desafiam seus limites num trilho acidentado até o cume da montanha. O quarto filme é As Neves do Kilimanjaro, de 2011. É um filme francês. E conta a história de Michel, que apesar de ter perdido o emprego, leva uma vida feliz com Marie Claire. Eles estão apaixonados há mais de 30 anos. Ambos se orgulham de sua luta política e seus valores morais. Mas a felicidade do casal é interrompida quando 2 homens armados e mascarados os amarram e atacam violentamente, roubando o dinheiro que tinham guardado para fazer uma viagem ao Monte Kilimanjaro. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco.
Você ouviu pela Rádio Web Dom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.